Mas tem uma das críticas que são feitas a partir do jeito que o Aristóteles tenta explicar a própria noção de, de drama dele, que é a verossimilhança. Então, uma outra acusação seria que, se não for, ou se não tem verossimilhança, para o Aristóteles não presta. O que é meio complicado, né, se fosse verdade. Imagina, só pensar um pouco no que eu estou falando, né? Será que para entrar no crivo lá de uma boa trama do Aristóteles, precisa ser verossimilhante? Tudo tem que ser assim? Então, será que faz sentido essa quer dizer, isso faria sentido se fosse verdade, né? Eu me confundi aqui. A acusação é que ele despreza o que não é verossimilhante. É isso? A inverossimilhança? Estou falando certo? Sim, inverossimilhança. O que, Inverossimilhança, o o que que não é verossimilhante. essa palavra está me atrapalhando, né, no meu raciocínio. E o que, se fosse esse o caso mesmo, ia ser um ponto negativo da poética, né? Mas é fato isso, Panda. O que não é verossimilhante é descartado na poética? De jeito nenhum. Isso aí é pelo pessoal que gosta de narrativas exclusivamente seculares, que não curte muito a questão do maravilhoso que a gente chama na literatura, né? O maravilhoso não que é bom, não. Mas é a questão da que a gente chama de fantasia, né? A fantasia, tipo, sabe, dragões, fadas, não sei, deuses aparecendo aqui e ali, seres colossais, enfim, essas coisas, né? Magia, magia no geral e seres mágicos, né? E isso não é defendido por Aristóteles. Não, de jeito nenhum. Separei um trecho aqui, né? Capítulo 18. Vou ler pra você. É pequenininho. Esse aqui vocês deram sorte. É um dos pequenos. Nas peripécias e nas ações simples. Peripécia é. Só explicar isso rápido, dar um disclaimer aqui. Peripécia são, tipo, grandes ações. Tipo, o cara chegou pra você falou assim: ah, meu Deus, tô tenso porque. Não sei. Porque. Deixa eu ver, deixa eu tentar inventar uma coisa aqui. Estou tenso demais porque o meu pai está chegando e ele vai me matar porque eu estou apaixonado pela mulher dele. E ele vai matar e vai ser horrível. E vai ser terrível, não posso falar com a mulher dele e vai ser horrível. E aí chega alguém e fala: opa, seu pai morreu. Aí fala: meu Deus, eu tinha falado para ela que eu não amava ela. Não, eu tenho que ir lá desfazer isso, vou ter que desfazer. Entendeu? E o cara vai. O exemplo que eu peguei aqui, gente, não é do teatro grego antigo, é do teatro raciniano, que aí já é bem diferente, mas que se inspira. É só que me veio à mente. É a peça Mitridate. Mitridate, né? Mas, enfim, não é o caso. Mas vamos lá voltar. Escrito por quem? Tem o nome, Jean, tem o nome Jean do autor, isso aí? Racine. Jean Racine. Sabe quem escreveu Jean isso aí? Racine. Eu sei, pô, já faz Jean Racine. Ah, só para pontuar aqui, ó. Tá bom, só para pontuar aqui, a peripécia a gente poderia chamar de ponto de virada hoje. Isso, a reviravolta, o Continue. plot twist. É o plot twist. Mas é o plot twist que é feito pelo personagem. O personagem faz, opa, dá a virada. Mas enfim, vamos lá. É os paranoia que eles fazem. Nas peripécias, que eu expliquei, e nas ações simples, falar normalmente, os poetas alcançam de forma admirável seus objetivos, a saber, o que é trágico e desperta simpatia. Isto acontece quando um homem esperto, mas mal é enganado, como Sísifo, e quando um homem valente, mas injusto é vencido. Isto é verossímil, como diz Agathon, pois o verossímil acontece muitas vezes contra a verossimilhança. Ou seja, vou pegar um exemplo que eu já usei aqui, né? Tudo bem que não é drama, não é nem teatro grego, mas é um exemplo que eu usei aqui que vai ser muito bom. No Madame Bovary, uma moça que foi para o convento, né? Ela era melhor. A Emma Bovary, antes de ser Bovary, a Emma, tinha o nome dela anterior, mas enfim, a Emma, quando não era Bovary, ela foi para o convento e ela era melhor em tudo que ela fazia era a mais sinistra que tinha. Mas ela passou um período de 6 meses ali, que ela lia como doida. Romances românticos, romances de amor, romances do Walter Scott, por exemplo. Um autor que existe, tá? Walter Scott. Romances históricos, ela sonhava com aquilo, ela adorava, adorava, adorava. Ela começou a meio que se rebelar um pouquinho no convento e foi convidada a ir embora. E os últimos 6 meses dela foi de ruptura. Mas ela buscou, né? Ela, depois que saiu do convento, a vida era chata,
chata, enfim. E ela acabou se casando, achando que se casando, ela vai conseguir tudo aquilo naqueles romances que tinha. Tudo que tinha ali do Walter Scott e outros autores, né? Ela achou que ia conseguir aquilo. Só que ela achava que ela tinha que se comportar como freira, não freira, mas como, né, uma moça que foi criada em convento. E aí ela se comporta assim. Ela resiste. As primeiras investidas do. Esqueci o nome do cara, começa com R. Enfim, não interessa. Dos primeiros amantes, mas quando eles ainda não são amantes dela, os primeiros candidatos a amantes dela, ela resiste. Ela resiste, ela tenta deixar pra lá, ela se sente culpada, se sente mal. Você entende, porque ela tá se esforçando. Mas ela vai cedendo. Aos pouquinhos vai cedendo, 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 e tem pontos de virada que ela cede completamente. Então, assim, você fala, pô, é inverossimilhante que uma moça criada em convento caia nesse tipo de coisa e goste desse tipo de coisa. A menos que ela tenha lido 6 meses seguidos, tenha devorado livros, tenha faltado aulas de catequese para ler livros lascivos, livros de fornicação, livros perigosos para os fiéis, né? Ela leu, ela provou muito, ela provou o fruto proibido durante muito tempo. E ela gostou, cara, ela gostou, sabe? Ela gostou muito, gostou do sabor, é saboroso, né? O pecado é saboroso, no início, pelo menos. Então, e aí você consegue entender. Um outro exemplo que eu vou citar rapidinho, que a gente falou várias vezes, é o Édipo. O Édipo é super inteligente. Ele decifra enigmas, ele é adorado por todo mundo, ele é até um bom rei mesmo, ele realmente é um bom rei, ele é um cara muito inteligente. Como que esse cara tão esperto, tão inteligente, tão cabeçudo, um cara tão cabeçudo, como que ele conseguiu cometer um erro tão grande? Eles explicam. Ele matou o pai e não sabia que era o pai. Ele, né, engravidou a mãe 4 vezes e casou com ela, não sabia que era. Se ele não soubesse, ele podia acabar fazendo. Porque ele só consegue orquestrar bem os elementos na cabeça dele quando ele conhece eles bem. Se ele soubesse que fosse a mãe dele, ele não fazia. Se ele soubesse que fosse o pai dele, ele não teria feito aquilo, né? Mas ele não conhecia. Pronto. Então, o teatro grego, não todo, eu vou tirar Eurípides, vai, mas o do Ésquilo e do Sófocles, e um tanto do Eurípides também, é todo assim, pô. Todo assim. Vou dar um exemplo aqui do Ésquilo rapidão, pô. A questão como é que chama? Dos persas, a tragédia dos persas, que é a mais antiga que a gente tem conservada. Conservada é a mais antiga. Tem outras que são mais antigas que a gente não só tem o título e o nome do autor, mas enfim. O Ésquilo, pô, cara, você, assim, para os atenienses, para os gregos, atenienses, enfim, no geral, os persas eram bárbaros, eram povos bárbaros, violentos e não tinha como ter pena deles, não. E o personagem com quem você mais se compadece é o Xerxes. Você se compadece com o que ele fez, você vê ele no fim, ele chega o último que chega na peça, ele chega lá e ele vai lá e chora e conta e fala tudo e você fala, cara, que pena do cara, pô. Caraca, você consegue imaginar o pessoal ateniense na época, mesmo que entenda que eles são, mesmo que ele entenda que eles são inimigos, que eles são bárbaros, que eles perderam por merecer, enfim, você entende a perda. Você entende, você fala, pô, esse cara aqui, meu inimigo, ele é passivo de compaixão também, embora os crimes dele foram punidos, né, gravemente e justamente pelos deuses, mas, né, caramba, sabe? Então a inverossimilhança aqui eu puxei um pouquinho para além da poética, né? Porque esse terceiro exemplo aqui é no público, né? O público, tipo, ter pena do seu inimigo. Mas a tragédia foi premiada. Os persas foi premiada. A tragédia claramente ela tenta fazer você ter pena, sentir a catarse pelos persas, principalmente pelos Xerxes, que foi o cara que começou ali se não me engano, foi as guerras médicas, né? Para tomar a Península Grega. Então ter pena do cara, pô, caraca, velho. Fortaleza ganhou o primeiro lugar, pô. Então não foi pouca coisa, não. Mas enfim, vamos para a próxima pergunta. Seu áudio está cortado. Mas, Desculpa, rapidão, só uma coisa antes da próxima pergunta. Amador, fala. Desculpa, próxima coisa. Só uma coisa, rapidão. Que eu falei de fantasia, maravilhoso, não sei nada disso, né?
Então, você tem uma esfinge no Édipo, você tem uma carruagem que pega fogo e voa no Medeia, você tem, você tem um monte de exemplo. Você tem nos persas, não. Nos persas tem uns raios que caem, assim, tipo, tem muita coisa que é mágica, que não aparece no palco, mas que, pô, no Prometeu, a peça Prometeu, do Ésquilo também, sabe quem são os personagens? Não tem um ser humano, são todos deuses. Todos, titãs e deuses. Só tem titã e deus. A peça inteira, só tem titãs e deuses, o tempo todo. Titãs e deuses, não tem um ser humano. Premiada. A peça maravilhosa. Também. O que eu ia comentar era que era uma coisa parecida mesmo, porque ele gosta bastante do Homero. Homero escreveu a Odisseia, por exemplo, né? Então tem um monte de coisa maluca lá, assim, maluca mesmo. Tem um paralelo, né? Canto 1, humanos. Canto 2, deuses. Canto 3, humanos. Canto 4, deuses. Canto 5, toda hora tem um canto que é só pros deuses. Tem metade da Ilíada do Odisseia só pros deuses, pô.